os milagres são os meios que nós utilizamos aqui para alcançarmos a meta, que é, a nossa meta é a cura. A cura é quando removermos todos os obstáculos ao amor e assim curados ou sanados ou santificados, retornamos ao estado de amor pleno, de alegria, de paz e de felicidade. Isso é a cura. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. A expiação é a única defesa que não pode ser usada destrutivamente, porque estava em efeito muito antes de começar a expiação. O princípio era amor, e a expiação, um ato de amor. Atos não eram necessários antes da separação, porque a crença em espaço e tempo não existia. Foi só depois da separação que a expiação e as condições necessárias para que ela fosse cumprida foram planejadas. Então, se fez necessária uma defesa tão esplêndida que não pudesse ser usada equivocadamente, embora pudesse ser recusada. A recusa, contudo, não podia transformá-la em uma arma de ataque, que é a característica inerente às outras defesas. A expiação torna-se assim a única defesa que não é uma espada de dois gumes, só pode curar. Curar é desfazer, assim como expiar também é desfazer. Quando você desfaz, o resultado é a cura. A expiação tem como propósito a cura. A cura é quando você deixa de ter o erro ou o equívoco. Então a expiação é o princípio e a cura é o resultado final. O milagre é um meio. Outro dia nós estudamos os meios. Falamos sobre os meios. Quando a gente tem um plano, quando a gente tem um propósito, quando nós temos um objetivo. Os milagres são os meios que nós utilizamos aqui para alcançarmos a meta, que é, a nossa meta é a cura. A cura é quando removermos todos os obstáculos ao amor e assim curados ou sanados ou santificados, retornamos ao estado de amor pleno, de alegria, de paz e de felicidade. Isso é a cura. Não temos mais dor, não temos mais sofrimento, só paz
alegria, felicidade e amor. A expiação era um remédio que não precisávamos antes da separação. Ela surgiu para curarmos a separação. Vou dar um exemplo. Eu tinha um vizinho numa sala comercial e estávamos discutindo, e eu não lembro mais nem porquê, estávamos tendo uma discussão a respeito de um assunto. E nessa discussão estávamos na frente da sala dele, do lado de fora, no corredor, no edifício comercial, e estávamos discutindo umas questões. Ele tinha a verdade dele, eu tinha a minha, que é a primeira lei do conflito, cada um tem a sua verdade, né? Então, estávamos lá discutindo e estávamos exaltados. Em um momento eu estiquei a mão e na frente da sala dele tinha um símbolo em acrílico, uma instalação em acrílico que tinha o símbolo da empresa dele. E eu quebrei um pedaço daquele acrílico quando fiz assim com a mão abruptamente. Aí ele disse: agora sim, agora você passou da linha vermelha, agora você passou do limite, Jorge, agora eu vou chamar meus advogados, você destruiu o meu patrimônio. Agora eu tenho algo que eu posso usar plenamente contra você. Bom, quando começou a discussão, começou a separação, porque nós nos separamos. Se não estivéssemos iniciado um processo de separação, não estávamos discutindo, porque eu estava separado com minha verdade de um lado e ele com a verdade dele de outro lado. Então, ele entrou para dentro da empresa dele e eu disse: está bem, me perdoe, eu vou pagar pelo dano que eu causei. Não, não quero nem saber, agora vou chamar meus advogados, agora eu vou entrar com um processo contra você porque destruiu meu patrimônio. E foi lá para dentro, lá na sala dele que é. E aí eu parei na recepção, onde estava a recepcionista, e disse: chama ele de volta lá. Ela disse: eu acho que ele não vai querer falar com o senhor, seu Jorge. Eu digo: não, mas chame ele lá. Vai lá, chame ele. E ela estava constrangida de ir, porque ela era funcionária dele. Foi lá. E voltou e disse: ele não quer saber, ele não quer falar com o senhor. Ele disse que o senhor pode ir embora, que o senhor vai ser procurado pelos advogados. Eu disse: não. Mas eu não vou sair daqui antes de falar com ele. E fiquei ali, parado. E passou um tempo, ele disse: vai lá, chama ele. Né? E ela disse: ele não quer falar com o senhor, eu não posso ir lá de novo, ele vai ficar bravo comigo, disse a secretária, recepcionista. Aí, depois de um tempo, ela foi de novo, por minha insistência, e voltou. Ele continua irredutivo, disse que não e não e não. Não quer mais falar com o senhor. Aí eu disse: mas vai lá e diga para ele que eu vou pagar o patrimônio dele. Aí insisti novamente que eu ia pagar o dano que eu causei, e que eu estava pedindo perdão e queria pagar o dano que eu causei. Aí eu tive que convencer a secretária, porque sabia ela ia ter que ir lá contra a vontade do seu patrão, interceder para que ele me atendesse uma vontade de alguém com quem o patrão estava em conflito. Por fim ela foi e deu o recado. Aí depois ela voltou e disse: ele pediu para o senhor deixar por escrito a confissão, então, né? Aí ele: tá bom, pega um papel, uma caneta, vamos escrever.
Eu peço perdão pelos danos que eu causei, materiais e imateriais, e os danos materiais eu me proponho a corrigir, pagando pelos danos e mandando consertar a sua instalação. E peço perdão por todos os danos que eu causei. Aí dei o papel para ela, ela levou lá para ele, aí ela disse, ele pediu para o senhor botar a data e assinar. Botei a data e assinei. Aí ela pegou e levou o papel para ele. Mas diga que eu vou ficar esperando aqui que eu quero falar com ele. Que era a resposta dele. E aí não veio. Aí, isso, olha, foi umas 2 ou 3 horas lá depois que eu quebrei a instalação dele, um pedaço do acrílico, lá, uma parte que quebrou. E aí, mas como uma parte e a instalação toda é a mesma coisa, quebrei toda a instalação, mas dentro que foi só um pedaço. Não tem quebrei um pouco da instalação. Quebrei a instalação, né? Dali um pouco chegou um senhor lá, de terno e gravata, foi entrando a secretária de céu, advogado. Daqui um pouco vem o advogado com o papel. Você é o Jorge? Digo, sou. Você que escreveu isso? Foi. Assinou? Essa assinatura é sua? É. Eu disse, então o que o cara está querendo? O advogado disse, você já confessou o erro. Já se propôs a pagar. E está pedindo perdão, é isso? Até pelos danos imateriais? Tudo. Ele disse, está liberado. Posso mandar arrumar? Pode mandar arrumar e mandar conta para mim. Então tá. E o advogado disse que estava muito impressionado, que ele nunca tinha visto algo acontecer daquela maneira. Então vamos ver o nosso parágrafo aqui. A expiação não pode ser usada como ataque. Ela pode ser recusada, mas não pode ser usada como arma de ataque. Como ataque. Então, ele recusou, a expiação recusou. Não quero nem saber. Eu vou chamar meus advogados. E chamou. Mas não pode ser usado contra você. É a única arma que não pode ser usada contra você. Ele tensionava usar aquele papel contra mim, porque estava a confissão de que eu tinha quebrado. Então, aquilo, ele pensou que iria usar contra mim como um ataque. O advogado disse que não. Por quê? Entra-se com um processo na justiça porque a pessoa não admite o erro e não quer assumir o seu papel na expiação, que é corrigir o dano que causou, o nível em que causou, né? E pedir perdão pelos danos que ele não consegue corrigir materialmente. Se isso já está pronto, levar isso para um juiz, alguma coisa nesse nível, o juiz vai rir, vai dizer o que vocês vieram fazer aqui. Então vejam como realmente isso é verdadeiro. Antes da nossa separação, do conflito que tivemos, precisava desse ato? Não. Então ele diz, a expiação é um ato que surge após a separação. E é para ser usado após a separação. Antes da separação não precisava. Esse livro ele é muito prático. Ele não é um livro que você vai ler para ficar
das coisas que não tem nada a ver contigo. Ele é prático e é para ser usado em todos os momentos. Todos os aprendizados que temos aqui são para serem utilizados todos os momentos, sempre. E isso é a riqueza desse estudo que nós estamos fazendo. Não, isso não é uma coisa que, porque quando o Sol estiver em Marte, e Marte estiver na Lua, e Lua estiver na outra galáxia, então a probabilidade... Não tem probabilidade. Ele é certeza. Ele não tem transigência. Isso é assim e eu mostro para você que é. Não tem metade da instalação quebrada. Então, como inicialmente, quebrei uma parte da instalação. Não existe quebrar uma parte. Você quebrou a instalação dele. Assume. Paga a instalação. Se tiver que pagar ela todinha para ele fazer tudo de novo, paga. Não quero uma coisa colada, remendada. Então faz tudo de novo. O que você ganha com isso? A tua paz. E não tem mais motivo para separação. E olha, gente, isso o prédio inteiro ficou sabendo dessa situação e as pessoas paravam para conversar comigo, admiradas. A pessoa que veio consertar a instalação, lá o arquiteto e a pessoa que produziu a mão de obra, que vieram lá para arrumar aquilo, vieram falar comigo. O senhor fez mesmo isso, escreveu um papel pedindo perdão e dizendo que ia pagar. Assim, não é o que tem que se fazer. É. Bom, o senhor fez mesmo? Claro que fiz. Porque as pessoas achavam isso tão estranho. Se é o certo. Porque elas se admiravam, porque isso é a coisa certa, e concordavam que era a coisa certa, mas nós estamos tão fora, que nós perdemos, nós nos sentimos tão separados, que nós não acreditamos mais na expiação, e que temos que corrigir os equívocos e os erros, e os danos que eventualmente causamos. E é por isso que as pessoas se admiram quando alguém faz isso. De vez em quando eu escuto uma notícia assim, de que alguém achou uma coisa de valor que alguém perdeu e devolveu dinheiro. Alguém achou lá uma bolsa que tinha dinheiro dentro e devolveu para a pessoa. E isso sai nas redes sociais, saía na televisão antigamente quando acontecia isso. Nós estamos tão separados porque acreditamos na separação, que nos admiramos quando alguém faz uma coisa corretamente. Pois bem, a expiação, antes da separação, não existia, porque ela vem para corrigir a separação. O erro me separa do irmão. Relembrando, erro, equívoco, desatenção, pecado, isso são todos sinônimos e o significado é o mesmo. Então, quando acontece alguma coisa assim,
tem que corrigir para desfazer a separação. Perfeito, muito obrigada. Super elucidado, Jorge. Esse teu exemplo aí foi perfeito. Obrigada. Eu fui muito abençoado para tomar a decisão correta. Meu Deus, foi uma lucidez, né? É uma inspiração, porque quando a gente está no conflito, a gente quer brigar mais. Maravilha, obrigado, Jorge. Dois aspectos que a gente tem que lembrar sempre aqui. Antes da separação não precisava expiação. Qualquer coisa que faz com que eu me separe do meu irmão tem que haver a expiação para desfazer a separação. E esse livro, a gente tem que entender ele na prática. As coisas aqui têm que ser práticas. Se não tiver utilidade, não é útil para mim. Para que eu vou ficar aqui toda quarta-feira sentado, estudando uma coisa que não tem utilidade? Tenho a certeza de que tudo que a gente aprende aqui é útil. E nós temos que ter isso em conta. Quando você não sabe a utilidade do que a gente está aprendendo, e a utilidade sempre é prática, esse livro está aqui para ser verdadeiramente útil. Se eu não conseguir saber para que serve isso, e é uma pergunta que nós trabalhamos aí há 2 semanas antes, que tudo nós temos que perguntar, mas para que serve isso? A gente vai colocar junto nos itens para a gente lembrar sempre. A gente pode fazer um mural, né? Botar lá frases interessantes. Para que serve isso? Antes da separação não precisava expiação. Errou, expia. Expiar é desfazer, corrigir. Para voltar ao estado anterior. Que daí volta tudo a funcionar. A expiação foi construída dentro da crença no espaço-tempo, de forma a estabelecer um limite para a necessidade da própria crença. Em última instância, para tornar o aprendizado completo. A expiação é a lição final. O aprendizado em si, assim como as salas de aula em que ocorre, é temporário. A capacidade de aprender não tem nenhum valor quando a mudança já não é necessária. Os que são eternamente criativos não têm nada a aprender. Tu podes aprender a melhorar as tuas percepções e podes vir a ser um aprendiz cada vez melhor. Isso te levará a um acordo cada vez maior com a filiação. Mas a filiação em si mesma é uma criação perfeita, e a perfeição não é uma questão de grau. O aprendizado só é significativo enquanto existe uma crença em diferenças. A expiação é a lição final. O aprendizado foi construído dentro da crença do espaço e tempo em que nós estamos. Nós acreditamos no espaço e no tempo. O espaço e o tempo são 2 crenças. Uma dá sustentação à outra. Se você retirar da ideia de espaço
e tempo. O tempo, o espaço deixa de existir. Porque o espaço serve como medida de tempo e o tempo como medida do espaço. Então, uma dá sustentação à outra. Assim, vejam, se eu vou de São Paulo ao Rio de Janeiro, eu levo 1 hora de avião, aproximadamente. Vamos arredondar aqui, tá? Então, eu tenho, em função do tempo, a ideia do espaço que eu percorro naquele tempo. Se não houver espaço nenhum a percorrer, não há tempo nenhum. Se você tem um tempo de percurso, é porque você está percorrendo um espaço. Então o aprendizado está construído aqui dentro dessa ideia. O que nós temos que aprender? Temos que aprender a remover os obstáculos ao amor. A expiação é o resultado final, é a lição final. Porque quando a expiação está completa, nós não estaremos mais sujeitos às ideias de espaço e tempo. É como se entrássemos na eternidade. E como é a eternidade? É você ser uma pessoa eternamente feliz, alegre, em paz, contente e plena de amor. Não importa onde você esteja, se você está no Rio ou se está em São Paulo. Assim, quando o aprendizado está completo, você não precisa mais dele. Quando eu estudei a matemática, nos meus primeiros anos de escola, tinha livros, a gente tinha que comprar livros. Cada ano que a gente ia na escola, ganhava uma lista de livros que nós íamos precisar para passar aquele ano. A gente ia na livraria comprar os livros. Então eu me lembro que tinha um livro de matemática, tinha um livro de português, acho que tinha livro de geografia, de história. Para cada matéria que a gente ia abordar, tinha um livro que a gente tinha que comprar para estudar. E o livro, ele dava o currículo do aprendizado daquele ano. Depois que eu aprendi a matemática, eu não preciso mais dos livros. Então eu não guardei o livro de matemática do meu primeiro ano de escola. Nenhum dos livros do primeiro ano de escola eu guardei. Eu outro dia estive olhando nas coisas que eu tenho guardado aqui, eu tenho guardado um livrinho de orações de quando eu fiz o catecismo na Igreja Católica. Isso eu ainda tenho guardado. Talvez seja porque guardei como lembrança, mas talvez seja porque ainda não terminei o aprendizado. As outras matérias eu já aprendi, esse eu acho que ainda não, então talvez por isso eu ainda tenha guardado esse livrinho, não é? Então, porque isso era muito importante para mim. Os outros não, já tinha aprendido. Quando o aprendizado está completo, nós alcançamos a perfeição. A perfeição, ela está no nível do eterno criativo. Não tem mais nada que aprender. Quando a perfeição está alcançada, não há mais nada a aprender. Tudo que nós temos a aprender é alcançar esse nível da eterna perfeição. Agora imagine alguém que está constantemente feliz, alegre, contente, em plena paz,
irradiando amor. É a imagem da perfeição. Essa é a perfeição que nós temos que alcançar. Aí não precisa aprender mais nada. Vai aprender o quê? Não tem mais nada para aprender. Essa é a ideia. O aprendizado em si, assim como as salas de aula em que ocorre, é temporário. A capacidade de aprender não tem nenhum valor quando a mudança já não é necessária. Os que são eternamente criativos não têm nada a aprender. Tu podes aprender a melhorar as tuas percepções e podes vir a ser um aprendiz cada vez melhor. Isso te levará a um acordo cada vez maior com a filiação. Mas a filiação em si mesma é uma criação perfeita e a perfeição não é uma questão de grau. O aprendizado perfeito, o aprendizado só é significativo enquanto existe uma crença em diferenças. O aprendizado só é significativo enquanto ainda existe uma crença em diferenças, em que tem mais, menos, melhor, pior, mais ou menos. Porque quando alcançamos a perfeição, tudo é perfeito, não tem mais diferenças. Então a filiação é uma criação perfeita, não há diferenças entre a criação. Tudo está perfeito. A filiação, quando alguém se separa dessa filiação, é que então precisa da expiação para aprender o caminho de retornar à filiação. O que é a filiação? É a unidade perfeita de tudo que foi criado por Deus. E como uma pessoa se separa dessa unidade perfeita? Quando comete um erro. Assim como se você está num grupo de amigos e são todos unidos e todos contentes e fazem as coisas juntos e programam as coisas juntos e se reúnem e conversam e estão alegres e contentes. Quando um destoa, ele se sente separado daquele grupo. Então ele tem que fazer a expiação para corrigir o erro que aconteceu, para ele retornar àquele grupo. Isso é o sentido da comunhão. Para voltar a viver em comunhão. Esse é o significado da palavra comunhão. Enquanto houver diferenças, o aprendizado ainda é necessário, ou é necessário agora. Antes não precisava. Aí alguém fez diferença, então ele tem que aprender a desfazer a diferença para voltar a viver em comunhão. Eu não sou o corpo, pois ainda sou como Deus me criou. Acredito que 2 ou 3 dias atrás, porque nós estamos fazendo essa revisão de reafirmação de que eu não sou um corpo, teve uma... eu não sou um corpo, porque ainda sou como Deus me criou, e um convite para voltar para casa. Eu me aquietarei por um momento e irei para casa, porque eu escolheria ficar mais um momento onde não é o meu lugar, quando o próprio Deus deu-me a sua voz
para chamar-me de volta a casa? Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Essa ideia de que eu não sou um corpo. Vamos fixar nessa lição, mas eu vou puxar um pouquinho além. Quando nós lemos o livro do Gênesis na Bíblia, está escrito lá assim: de barro foi feito Adão, e Deus lhe soprou a vida. Adão não é o filho de Deus. Adão é o nome que se dá ao corpo para identificá-lo. Porque os filhos de Deus não têm diferenças. O nome diferencia um do outro. Eu identifico o João pelo nome. Esse é o João. E eu sei que é o João porque eu o identifico pela aparência do corpo. Assim também, então nós sabemos que de barro foi feito Adão. O que é de barro foi feito Adão? O que é barro? Pó e água misturados. A ciência diz que o nosso corpo é 75% água e 25% pó. Quando você vai no crematório, eu não sei como é que funcionam exatamente esses crematórios que temos aqui, mas nos crematórios da Índia, que as piras são a céu aberto, e os corpos são queimados a céu aberto com lenha, os líquidos evaporam e voltam para a atmosfera. O pó, ele é reduzido a cinzas, que são o pó, e isso dá mais ou menos 25% do corpo, quando reduzido ao pó. E aí? E a alma, ela atravessa o Ganges para subir ao Nirvana. Bom, então, quem sou eu? Esse corpo eu não sou, feito de pó e água. Se a água evapora e sobe para a atmosfera, se o corpo vira cinzas e retorna ao pó, porque ele é feito de pó, eu não sou o pó que retorna ao pó e nem água que retorna para a atmosfera. Nós temos que ser muito mais que isso. Então a minha casa não é o corpo. Quando ele diz, eu me aquietarei por um instante e voltarei para casa, porque tem um convite para casa, onde é a minha casa? Na minha mente. Porque a minha casa é onde é o meu lugar, é onde eu moro, é onde eu vivo. Agora, se eu acredito que eu moro e que eu vivo no corpo, eu vou acreditar que eu sou o corpo. Se eu volto para a minha mente, eu vou acreditar que eu sou a mente. E a mente pertence ao espírito, e o espírito pertence a Deus. Logo, aí há uma unidade perfeita. Aí está a perfeição. Então, quando eu passo a acreditar, você não é esse corpo. Todas as diferenças que eu vejo estão relativas aos corpos.
tem a diferença. Pega um corpo de uma pessoa. O corpo de uma pessoa, não é a pessoa. Ele é o corpo que pertence a alguém. E aí você pega aquele corpo e faz uma fotografia dele. Pesa ele. Identifica ele. Pega todos os detalhes, faz um raio-x, deixa ele totalmente identificado. Fotografa ele de perfil, de lado, de frente, faz aquela expressão facial, altura, cor dos olhos, cor do cabelo, como é o nariz, como é a mão, como é o braço. Hoje o corpo é totalmente identificado. Você pode identificar o seu corpo, mas não se identifique como sendo o corpo. Porque se você tem um carro, você tem a identificação do seu carro. Tem a placa, tem o modelo, tem o ano de fabricação, assim como eu tenho o ano de nascimento, né? O carro tem todos, tem número de chassis, tem número disso, tem número, cada peça é numerada que compõe o teu carro, né? E cada peça tem uma função, assim como o nosso corpo, mas você não é o carro. Assim você também não é o corpo. Você não é a tua casa, você não é o teu celular, tudo é teu. E todas as diferenças são relativas ao que você tem, não ao que você é. As formas, não ao conteúdo. Então todas as formas é que fazem a diferença. Então, eu tenho um celular iPhone 7, você tem um iPhone 16, você tem outra marca, você tem diferente. O teu tem diferentes funções do meu, além das básicas. E todas as coisas são assim. E essas diferenças são realmente todas relativas ao corpo. Porque toda invenção é uma extensão da mão. Um carro é uma extensão da tua mão. Do teu corpo. Tudo que nós inventamos são uma extensão dos nossos corpos. O sofá onde estou sentado é, nesse sentido, uma extensão do meu próprio corpo. Uma extensão no sentido de que meu corpo se estende além do próprio corpo para o sofá. Eu estou estendido na rede. Eu estou estendido no chão. Então o corpo se estende além dele próprio nas coisas materiais. O celular é uma extensão na minha mão. Tudo se estende no sentido físico da palavra estender. No sentido material da palavra extensão. Então todas as coisas que me pertencem tal qual o meu corpo é meu. E todas as diferenças entre nós estão nos nossos pertences, não no que nós realmente somos. Por isso nós meditamos. Eu não sou um corpo. Eu ainda sou como Deus me criou. Então eu não sou meu celular, eu não sou a pedra decorativa que eu botei ali no meu jardim, eu não sou nada do que eu tenho. Isso tudo eu tenho.
são os meus pertences, enquanto estou aqui. O que você não pode fazer é passar a pertencer aos seus pertences. Eles te pertencem. Não se permita pertencer a eles. Quando na quaresma, os cristãos, na quarta-feira de cinza, os cristãos católicos na quarta-feira de cinzas, tem a missa das cinzas, o sacerdote vai lá e põe um pouquinho de cinza aqui bem em cima do nariz, entre as sobrancelhas. Isso que nós conhecemos como o chamado terceiro olho, né? Que dizem que é a vista de comunicação espiritual, que não é física, ou o chakra do sacerdócio, que o sacerdócio é o chacramento do ósseo, né? Então, que é o que é sagrado, ele diz, lembra que tudo que é pó, ao pó retornará. E a referência disso é ao seu corpo e aos seus pertences. Para lembrar isso, que você não é o corpo. Que tudo que vem do pó, o pó retornará. Não é para você se prender a isso. Você pode ter todas as coisas, mas não pode pertencer a elas. Então eu posso ter um carro bonito? Pode. Eu posso ter uma boa casa? Pode. Eu posso ter um sofá confortável? Pode. Não pode pertencer. Você pode ter, não pertencer. Essa é a diferença. Você pode estar cheio de pertences a você, mas você não pode pertencer aos seus pertences. Assim, então nós vamos lembrar que esse convite de retorno à nossa casa não é o de abandonar os seus pertences ou de abandonar o seu corpo. Isso tudo já te pertence. É voltar para a tua casa, que é a mente, porque você está fora, você está pensando que é o corpo. Nós vivemos quanto em função dos nossos pertences. Quanto nós vivemos em função do nosso corpo. Agora eu vou corrigir quanto nós deixamos de viver em função da nossa ideia de pertencimento aos nossos pertences. O quanto nós nos ocupamos com isso e deixamos de viver. E é isso que ele está dizendo. Você pensa que você é a coisa. Você não é uma coisa. Você não é um monte de pó. Você está se colocando no nível de um grão de areia. Está acreditando que é isso. Como dizem os hinduístas, um grão de areia aos pés de Krishna. Você está se colocando como um grão de areia diante do universo, porque tudo isso que são os nossos pertences, olha lá vai até perto do Sol e olha para o nosso planeta. E de lá você, na proporção do tamanho da imagem que você vê, a partir de onde está o Sol, tu olha para o nosso planeta e olha para o teu corpo e teus pertences, para ver quanto isso significa diante de todo
todas as galáxias que cercam tudo, que estão à nossa volta? Nada. É um grão de areia aos pés de Krishna, como dizem os hinduístas. Você não é isso, mas você pode acreditar que é. E porque você pode acreditar que é, ele diz, você não é um corpo. Seja ele, quantos pertences estão agregados a ele. Então, volta para casa. Porque eu ficaria mais tempo nesse corpo, acreditando que eu sou o corpo, se o próprio Deus me chama de volta para casa? E onde é a tua casa? A tua mente. Eu vou deixar, isso é um convite para deixar de ter os meus pertences? Não. É deixar de pertencer a eles. E passar a se lembrar de que você é o Filho perfeito de Deus e não um corpo. Que você pode ter tudo, mas não pode pertencer a nada. Na proporção em que você passa a pertencer, você te coloca do tamanho dos teus pertences e deixa de ter o todo. E deixa de ter tudo. Então agora você entende o que é a liberdade? É estar livre da ideia de pertencimento. Isso é a liberdade. E na liberdade, que é componente da felicidade, da alegria, da paz e do amor pleno, é que está o nível criativo. É onde está a eternidade. Preso a algum pertence, com a tua mente presa, você não é livre. Por isso ele diz, eu não sou um corpo, eu sou livre. Tem que afirmar isso todos os dias. Sempre. Porque ainda sou como Deus me criou, por mais que eu acredite que eu seja um corpo, porque a gente vai acreditando que é. Esse pensamento, ele tem origem corporal. Porque quando você está no corpo, você pensa que é um corpo. Tá? Então por isso ele diz, esse meu pensamento não significa nada. Ele não me pertence. E você substitui esse pensamento que vem de origem física, corporal ou material ou deste mundo, por um pensamento de amor. Então você substitui por eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Porque o pensamento vem. Mas esse pensamento, todos os pensamentos que eu tenho, que ele diz para a gente se dar conta que não significa nada, assim, esse meu pensamento a respeito do meu celular não significa nada, porque o meu celular não significa nada. Porque ele é pó e o pó voltará. O que é que tem significado? O pensamento que eu tenho com Deus. Lá no nível da mente que está com Deus. Como a nossa mente ela está separada, ela está dividida entre o que eu penso no nível do mundo e o que eu penso com Deus, então nós temos uma cópia da ideia do pensamento. Porque o pensamento real é o pensamento em Deus. Esse é verdadeiro. Quando a gente sai para a separação não é verdadeira. Nem a separação e nem os pensamentos que nós temos de separação. Então eu tenho um pensamento, por exemplo, de que a cadeira está separada de mim. Nem isso está.
Porque se eu estou com as mãos assim, uma mão não está separada da outra. Se eu junto as mãos, eu digo, as mãos estão juntas, não estão separadas. Agora a cadeira que está a 2 metros de distância, ela está assim com o chão, que está assim com o meu pé, que está assim com o meu corpo. E se eu pegar lá onde está a Karen, nós estamos pisando no mesmo chão. Não importa a distância. Então nem mesmo os corpos estão separados uns dos outros. Isso é uma ideia de que estamos separados. Porque a minha mão não está junto com a tua. Isso não quer dizer que estamos separados, estamos juntos. E todos os pensamentos de ideia de separação estão equivocados, então. Veja, se é verdade isso, essa ideia que eu estou trazendo, de que nada está separado nem no nível físico, e o pássaro que está voando no céu, esse não está pisando no mesmo chão. Estamos respirando o mesmo ar. E o peixe que está na água no meio do oceano, tudo repousa sobre a mesma massa. Não tem nada separado. Então todos os pensamentos de separação estão equivocados. Por isso que nós temos que aprender. O meu pensamento a respeito dessa cadeira não significa nada. O meu pensamento que eu tenho a respeito do pássaro que está voando no céu não significa nada. O meu pensamento a respeito do peixe que está 10 metros abaixo do nível do mar, nadando a 10.000 quilômetros de distância de onde estou, também não significa nada. Não tem separação. Porque são todos pensamentos equivocados. Mas nós não sei por que acreditamos na separação dos corpos e na separação das mentes. E essa crença na separação dos corpos, em função disso que nós damos significados a tudo. Quando a criança nasce, nós começamos a ensinar a ela os nomes de todas as coisas e o significado de todas as coisas. Eu outro dia estava estendido na rede e pensando, gente, eu sei o que é um coqueiro, eu sei o que é um coco, eu sei o que é a grama, eu sei o que é a pombinha, eu sei o que é o passarinho, eu sei o que é a mangueira, eu sei o que é o abacateiro, eu sei o que é o pé de maracujá, eu sei o que é um tijolo, eu sei o que é uma nuvem, eu sei o que é um grão de areia, eu sei o que é uma onda, eu sei o que é uma cadeira. E fui vendo todas as coisas que eu aprendi e todos os nomes que eu sei e que me ensinaram a respeito de todas as coisas. Então eu passei uma vida inteira aprendendo coisas, sobre coisas, aprendendo a dar nome aos bois e às coisas, e dar significado a cada uma dessas coisinhas cujo nome a gente aprende. Todas as pessoas com quem eu conversei e que me disseram o nome, e eu registrei lá associado com a percepção física do corpo da pessoa para dizer, o Wilton é essa pessoa aqui. E eu vou registrar junto com aquilo o significado. Quem é o Wilton? O que o Wilton faz? Qual o significado que ele tem para mim? Não, o Wilton é um cara que eu encontrei um dia ali na praça e fiquei conversando com ele, nós conversamos sobre oceanografia. Então vejam quantas coisas nós registramos o tempo todo e temos registrado.
e damos significado. Todos esses pensamentos que eu tenho a respeito de todas essas coisas não significam nada. Por quê? Porque não são pensamentos reais. São pensamentos a respeito de coisas que eu acredito separadas. Como não tem nada separado, todos os pensamentos que eu acredito a respeito de tudo que está separado não significam nada. Não é que a cadeira deixou de existir. A minha crença na separação deixou de existir. Não é que o Hilton deixou de existir. A minha crença a respeito do Hilton como separado deixou de existir, então não tem mais significado. Eu e você somos um em Deus. Eu e o Hilton somos um com Deus. Eu e a cadeira somos um com Deus. Isso é o significado da palavra universo também. Versão única. Não tem outra. Universo significa verso único. Não tem outra versão. Não tem nada diferente disso. Eu e a cadeira somos um com Deus. E ponto final. Que significado eu posso dar para Deus? Que nome eu posso dar para Deus? O que Deus é? Que significado eu posso dar para Deus? O tal diz assim: se você encontrar um significado para o tal, não é. O tal é um estudo filosófico. Essa é uma referência em analogia a Deus. Se você achar um significado para Deus, não é. Por quê? Porque você reduz ele a um significado. E se eu pegar e retirar a cadeira do todo, ela não vai deixar de pertencer ao todo. E é o que eu faço. Eu dou um nome à cadeira e um significado separado à cadeira. Então logo quando diz, o meu pensamento sobre a cadeira não significa nada, está certíssimo. Então esses exercícios, essas lições que nós viemos fazendo a respeito dos pensamentos é isso. Que são os pensamentos de separação, que são separados do pensamento de Deus, e acreditam na crença da separação e das coisas separadas. Porque nós acreditamos que somos algo em separado. E para eu acreditar que eu sou algo em separado, tenho que acreditar que eu não estou com Deus. Então, eu estou morando aonde? No corpo. Então eu passo a acreditar que eu sou esse corpo, essa coisa separada. Logo, eu não sou um corpo, pois ainda sou como Deus me criou. Vou me aquietar por um instante e voltar para casa. A casa é a mente. Então o que é importante aqui? Os meus pertences? Não. Os meus pensamentos a respeito dos meus pertences? Também não. Eles não existem tanto quanto não existem coisas separadas. Se hoje nós conseguimos determinar que não existe separação, todo o significado que nós damos a tudo não tem mais significado. Não significa mais nada. E tem uma das lições que nós fazemos lá no começo que diz que Deus está em tudo.
Então eu também estou com Deus. Se eu quiser, eu posso não aceitar, assim como eu posso não aceitar a expiação, eu posso não aceitar a ideia da união e me sentir separado. Mas isso não quer dizer que eu estou separado. Assim como se eu aceitar a ideia de que a cadeira está separada, não significa que a cadeira está separada. Eu acredito que a cadeira está separada. Assim, quando eu aceito a ideia da unidade, todos esses pensamentos deixam de ter significado. E isso é a liberdade. Este é o aprendizado. Se Deus está em tudo, então está na cadeira, Deus está no sofá, Deus está na cortina, Deus está no lixo. E aí o rapaz que estava estudando o curso em milagres, ele desesperado Jorge, disse que Deus está no lixo. Esse livro está conduzindo a gente, ele veio muito assustado, muito amedrontado. E tá numa das primeiras lições lá, dessas diárias. Ele disse, mas está? Como assim? Se Deus está em tudo que existe, e se Ele é onipresença, se você tirar Ele de todo, aqui, nesse espaço aqui, Deus não está. Deus está em tudo, mas como é que eu vou olhar para o lixo e dizer que Deus está no lixo? Trate tudo com a ciência de que Deus está ali também. Trate o lixo com tanto amor quanto você trata a tua poltrona favorita. Como você trata as pessoas que você gosta, aquilo que você mais gosta. Porque Deus está em tudo. Não tem separação. Então eu e o lixo somos um com Deus. Também. Qualquer pensamento diferente não tem significado. Mas se vier um pensamento desse à sua mente, substitua. Diz, esse pensamento não tem significado, eu não o quero. Quando você determina uma coisa, você tem muito poder. E quando você diz, esse pensamento não é meu, não tem significado, eu não o quero, ele volta para onde ele veio. Da onde ele veio. Ele volta para o seu lugar de origem. Não sei de onde ele veio. Ele veio de uma crença equivocada de separação. Pode analisar se quiser. Deixa ele simplesmente ir assim como ele apareceu. Não quer. E substitua ele por esse pensamento. Eu não sou um corpo, pois eu ainda sou como Deus me criou. Então eu sou pleno amor. Então eu sou pleno alegria, pleno felicidade. Esse pensamento equivocado que me apareceu, ele era de pleno amor, de plena felicidade, de plena alegria, de plena paz, de plena harmonia? Não. Então não é um pensamento de Deus. Logo, como eu sou o Filho perfeito de Deus, eu não quero pensamentos que não são de Deus. Vai embora. Não é meu, eu não quero, obrigado por me oferecer, mas hoje não. Nem amanhã. Ele não precisa voltar, que eu não vou querer nunca. Pronto. Funciona isso? Funciona, gente. Esse curso, eu disse hoje aqui ainda no início, é muito prático. As coisas são práticas. Esse curso não ensina nada que não seja verdadeiramente útil. Até acho que é o curso que fala, eu sou verdadeiramente útil.
e nós trazemos para nós, porque nós queremos seguir esse curso. Eu pergunto, o que diz esse livro aí? O que fala aí nesse livro? Esse livro fala que ele é verdadeiramente útil. Esse fala isso mesmo. Está escrito nele. E o que está escrito fala. Então eu quero seguir a ideia desse livro e também ser verdadeiramente útil. E pensamentos inúteis eu não quero. Então, estendo a todos as bênçãos do céu, para que possamos compartilhar a unidade perfeita da filiação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu, tal qual o livro, estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.